from the willfully ignorant, the knowledge you won't get none, but don't get it twisted, I too was dumb and then some. Support a politician, sit back and then twiddle his thumbs, not understanding that you got your close and Trump. They have no desire to say no. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que estiver nos escutando ou nos assistindo aí. Seja daqui uma semana, seja daqui um ano, seja daqui 10 anos, quando tudo tivesse destruído e o Ancapistão já tivesse surgido. Esse é o ChopaCast episódio 3. E hoje, especialmente com uma introdução nova, Self-Ownership, Backwards, talvez a única banda Ancap que eu conheço, ou pelo menos uma das únicas, e sendo usado como introdução especialmente porque hoje nós falaremos sobre ancapismo cultural. Hoje eu estou aqui acompanhado do Yuri. Yuri, quiser se apresentar aí? E aí galera, eu sou Yuri, tenho 21 anos, sou de Natal e sou CEO na State Free Education Institute. Acompanhado também do Marcos Vinícius, estreando aqui também. Tudo bom, pai? Tudo bom, prazer, eu sou o Marcos, eu sou de Brasília, eu tenho 18 anos e eu curso redes na Uniplan para um profissional de redes top. E infelizmente abri uma empresa depois que o estado foi derrubado. E também acompanhados aqui do Lucas, que já participou do episódio 2, só mudou de avatar, mas é o mesmo. Lucas, boa noite também. Quiser se apresentar aí? Boa noite. Vamos debater esse negócio aí. Top. Então, o nome do tema, para quem não entendeu ainda, ancapismo cultural, é uma brincadeira um pouco com o conceito de marxismo cultural ou gramscismo, né? Que quem faz parte de certo círculo na internet já está acostumado, talvez. Aqui no Brasil, principalmente, quem acompanha mais o Olavo de Carvalho, ou a direita brasileira, de uma maneira geral. E a gente fez essa brincadeira com o nome para falar sobre formas de influenciar a cultura com ideias libertárias, anarcocapitalistas. Eu costumo dizer não, mas a maioria das pessoas diz que trata desse assunto, que é fácil você adaptar a lógica marxista, por exemplo, de divisão de classes econômicas, né, capitalistas e proletários, a outros setores da sociedade, porque, por ser um raciocínio ideológico, né, você pode sempre ter uma mesma forma, uma mesma lente para enxergar a realidade, independente dos seus dados. Então você basicamente pode encaixar isso em qualquer coisa, seja dividindo a sociedade em homens e mulheres, héteros contra homossexuais, esse tipo de coisa. E fica aqui a pergunta, né? Sendo o libertarianismo uma teoria que tenta se basear mais na realidade, em como as pessoas se relacionam, existiria uma forma fácil, não fácil, mas pelo menos um caminho para você colocar ideias libertárias em outros aspectos da sociedade que não sejam apenas econômicos ou digamos assim, muito rigorosamente éticos, digamos assim? Yuri, o que você pensa? Eu creio que tem como diluir toda essa teoria do libertarianismo culturalmente, tanto por filmes quanto por livros mais acessíveis, não só livros teóricos com aquela teoria pesada de ética e economia, mas também livros normais, desenhos, séries, assim como a cultura americana foi sendo diluída ao longo dos anos. Então, se eles conseguiram, por que nós não, né? Então, eu acho que é bem possível dessa forma. Isso. Uma coisa que se fala bastante é que muita gente é sócia sem saber, né? Porque não é todo mundo que saiu lendo Capital, sei lá, ou nem um manifesto, esse tipo de coisa. Mas ideias digamos assim, coletivistas ou, digamos, de uma crítica à sociedade capitalista, elas vão entrando na cultura pop, em filmes, esse tipo de coisa. E o que a gente pensa que é uma forma de fazer a mesma coisa que ideias libertárias, meio que não para reverter esse processo, mas para aproveitar o mesmo movimento e levar as pessoas a uma outra compreensão das coisas. Marcos, o que você pensa disso? Bom, como a gente está falando de uma questão cultural, basicamente nesse país todo mundo cresce sendo, que nem você falou, sócia sem saber. Na prática, as pessoas elas são condicionadas a pensar que o governo ele é necessário, ele é uma presença desejável na sua vida e que não haveria sociedade moderna se ele não existisse. Existe essa noção de que o que fez a sociedade avançar ao nível que chegou hoje não foi o avanço tecnológico, não foi
empreendedorismo de gente com ideia boa. Não, foi o governo. Tirando dinheiro de todo mundo, óbvio. Como poderia ser de outra forma? Não só o governo, né? Grandes líderes, né? Sempre teve aquele cara que mudou as coisas. Então a gente tem que votar no cara bom que vai nos levar à frente, né? De certo modo, é até um pouco um pensamento fascista, né? Apesar de que a palavra já virou vírgula, né? Fascista é vírgula. Tipo, não vale mais nada. Mas, digamos, de certo modo é isso, né? Uma ideia de você ter um grande líder que leva as coisas à frente. E, culturalmente... E que essa é a única forma de evoluir. É a única forma. Não, as pessoas são um bando de idiotas, mas tem aquele cara que emerge e leva todo mundo pra frente porque o resto não sabe fazer. Vai virar bando de bando. E como é que a gente mudaria isso, Lucas? O que você pensa? Então, respondendo, não é fácil, não é simples. A gente tem uma desvantagem muito grande sobre as ideias da esquerda cultural, porque as ideias da esquerda são muito simples para você ensinar uma pessoa. É aquele negócio, grupo A versus grupo B, ponto. Você convenceu a pessoa e ela virou um marxista. Agora, o libertarianismo é um negócio mais complexo para você ensinar para alguém. Só que a gente também tem uma vantagem sobre eles, que a gente tá certo e eles estão errados. Rapaz, isso é uma vantagem muito grande. Às vezes eu acho que isso nem chega a ser muita vantagem, porque você contar mentiras às vezes é muito mais fácil, né? Eu não sei de quem... Acho que todo mundo aqui passou por isso, que você não precisa ler 3 livros de Mises para você se considerar um libertário. Você tem um insight, e a partir desse insight você vai estudando cada vez mais, que você vê que tem alguma coisa errada naquilo, entendeu? É isso, a gente precisa dar esse insight nas pessoas, pra já é o suficiente. A esquerda tem um argumento muito pro lado emocional, e isso atrai muita gente. Aí, por exemplo, você vai em qualquer discussão no Facebook, aí você vai ver, e os pobres, como é que vão ficar? Só que você tem que falar assim, pegar a mão dessa pessoa e falar, não, a gente se preocupa com o pobre também, a gente não vai fuzilar pobre e negro. Nós também, só que a gente preza mais pelo lado ético, e que não é tão fácil como o socialismo mostra, é algo mais complexo, mas que é de fácil compreensão. Você pode também explicar que vai ser muito mais eficiente para os pobres sem essa figura estatal que mais prejudica eles do que ajuda. É aquele negócio também de entrar na explicação econômica. Uma coisa que eu... Não só eu, na verdade. Eu não sei exatamente quem é a pessoa que fala isso, mas de certo modo as ideias socialistas, mesmo que elas não sejam assim explícitas, né, mas estejam diluídas na cultura, em alguma outra coisa, elas são de certo modo uma filosofia do fracasso, né? Ela meio que consola as pessoas que tiveram algum problema, meio que serve para você terceirizar a culpa, esse tipo de coisa. Então... Como eu disse, é muito mais fácil, é muito mais atrativo. Demais, é muito mais fácil se abraçar isso. Então, boa parte dessa mudança cultural que a gente defende para que o libertarianismo realmente se torne uma coisa bastante adotada, passa por motivar as pessoas a terem conquistas pessoais, né? Motivar as pessoas a tomarem as rédeas da própria vida e não se abaterem com fracassos, né? Parece e não se preocupar só com a vida dos outros. Também. E parece um pouco de autoajuda, né? Mas tem muito a ver com você melhorar a si mesmo para, de alguma maneira, melhorar o mundo. Mas não tanto quanto às vezes uma pessoa que abraça discursos sociais gostaria, né? Porque uma coisa que talvez atrai bastante, e é algo com que eu me identifico bastante lá nos meus 15, 16 anos, e até eu falei no outro podcast, é esse complexo de Messias, né? Essa coisa, não, tem um jeito de salvar o mundo. E você mudar a cabeça da pessoa para saber que ela às vezes ela tem condição de salvar 2 ou 3 pessoas, mas que se ela fizer isso já tá muito bom, é algo importante, né, pro libertarianismo. E não só porque é importante pro libertarianismo, mas porque é real. A ideia é essa. A gente não tá simplesmente com uma agenda libertária aqui, acredito, né? A gente tá divulgando o que é real, o que é tangível. Se você muda o pensamento de uma pessoa que era um socialista, já é uma vitória muito grande. Nossa, eu tô tentando fazer isso aí. Não sei se eu consegui, não. Um dos macetes de você conseguir tornar uma pessoa libertária, mudar o pensamento dela,
é você apontar que algumas coisas não são erradas como elas pensam, como, por exemplo, herança. Você vai qualquer canto perguntar o que você acha do filho de fulano que é milionário e só tem 20 anos. Ah, isso é muito errado porque ele vai começar na nossa frente, não sei o quê. Só que você tem que ver que ter herança não é errado. Você passou sua vida juntando dinheiro, produzindo, e você só repassar aquilo para um parente seu. E não haveria evolução na sociedade se não houvesse herança. Se todo mundo tivesse que nascer do zero, ter que juntar todo o dinheiro, a sociedade não ia evoluir, ia ficar sempre naquela estagnação. Não ia ter poupança. E aquela pessoa que já ela recebe a herança de outra pessoa, ela já vai poder investir em mais coisas e ela também vai poder guardar o próprio dinheiro dela para ir repassando para frente, para continuar evoluindo. Senão ia ficar na estagnação. Não ia ter o processo de civilização. Entendeu? Então são essas pequenas coisas assim que a gente tem que mostrar. Não, isso aqui não é dessa forma, não é errado. Não é porque você não tem, não é porque você não alcançou ainda que aquilo seja intangível. É uma coisa que faz os libertários, os ANCAPs. Na verdade é mais uma crítica aos liberais que aos libertários, mas a gente acaba pegando por tabela, né? E que vem tanto da direita quanto da esquerda, né? Digamos, direita conservadora quanto esquerda mais social-democrata, esse tipo de coisa. É de que a gente tem uma abordagem muito economicista das coisas, né? Essa palavra sempre, muito economicismo, ou quando fala de ética é uma parte muito rigorosa que não interessa a boa parte das pessoas, e até muitos ANCAPs acabam se prendendo a isso, né? Eu gostaria de fazer em outra oportunidade um podcast falando sobre o que eu chamo de um lado os libertins e do outro os elitistas libertários, digamos assim. Eu tenho aquele libertino que simplesmente aprendeu a repetir que imposto é roubo e o mercado resolve. Leu as lições. E daí você tem o cara que, digamos assim, o elitista libertário, que pensa, não, para você ser libertário você tem que ler isso. Senão você não é true, sabe? E não se preenche esse meião, né? E eu acredito que esse meio, ele pode ser preenchido tanto com aspectos culturais quanto com aspectos morais, digamos assim, com um discurso moral. Não que moral não seja parte da cultura, mas tem um pouco a ver com o que o Yuri falou, né? Que a gente deixar de demonizar certas coisas que são, mesmo que implicitamente, demonizadas na sociedade hoje. Como, por exemplo, você ter dinheiro, você ter, sei lá, você ganhar uma herança. Tipo, você pode dizer, que direito uma pessoa tem a herança sendo que ela não trabalhou nada? E para combater isso, você acaba defendendo o direito, entre aspas, do governo tomar isso, que tem menos direito ainda, sabe? Pois é. Isso é complicado. Sim. Esse negócio de você explicar, por exemplo, uma coisa simples como a herança, é aquilo que eu falei que faz parte de você dar um insight na pessoa que vai fazer ela repensar o que ela acredita. E aí, a partir daí, ela vai descobrindo o que é liberdade, questionando tudo que ela conheceu. Acho que a maioria dos ANCAPs começa assim, né? Não é direto como, imposto é roubo. Ele começa questionando algumas coisas que ele acreditou a vida toda. Lá no grupo mesmo da Capbal, é cheio de gente que não se considera ANCAP ainda, mas tá lá. Entendeu? Tá aprendendo com a gente, etc. Eu acho que isso é muito importante. Ninguém começou... Era monarquista lá dentro. Teve uma vez, tinha um monarquista lá. Só que eu acho que ele sumiu, não sei. Mas, como você falou, ninguém começa tomando uma ação humana na cara. Porra, legal, são ANCAP. Apesar de nem o Mises era ANCAP, mas... Essa aí é uma outra discussão, mas o que você fala, é uma coisa que clica na cabeça. Você vê que tem alguma coisa errada. E o caminho pra isso não é, por mais que seja importante para você elucidar, o caminho para isso não é necessário, na maior parte dos casos, epistemologia ou economia. Basicamente, é muitas vezes uma coisa até moral mesmo. Você pensar, tá certo eu defender isso, sabe? Tá certo eu condenar o cara porque ele se deu bem na vida. É um pouco até aquela coisa da mentalidade anticapitalista, né? Sim. Uhum. E a pergunta como propagar isso, né? Eu acho que tem poucos exemplos realmente de pessoas que saem do economicismo, entre aspas, e
e da ética rigorosa, assim, para fazer uma coisa mais popular. Talvez um dos casos mais conhecidos que a gente tenha seria apesar de ela não ser libertária, da Ayn Rand. Você pode dizer que ela tem um mindset libertário, de valorizar o indivíduo, valorizar a iniciativa privada, esse tipo de coisa. Mas é um caso de sucesso de fazer as pessoas se ligarem nisso, né? É claro que a gente pode ter todas as críticas do mundo, a Ayn Rand, a filosofia dela e tal, mas é uma coisa importante. Você pode dizer que é uma porta, apesar de ter gente que discorda, pode ser uma porta de entrada do libertarianismo por essa mudança de mindset, mesmo que ela não tenha um rigor filosófico tão grande ou muita compatibilidade com as ideias libertárias, no fim dos contos. Sim, o negócio dela é mais popular porque ela fez por romances, né? Isso. Porque a galera se interessa muito. Do romance dela surge um filme também. Também é uma forma muito boa de propagar ideias. Direto eu vejo grupo perguntando tem algum filme ANCAP, não sei o que. Tem alguma banda ANCAP? Vive perguntando. É uma forma também de convencer. Isso, para quem está acostumado com a ideia de marxismo cultural já, de gramscismo, provavelmente por talvez conhecer o Olavo ou outras pessoas relacionadas, talvez já esteja acostumado também, já esteja familiarizado com a ideia dos 4 discursos, né? Que você tem os 4 níveis de credibilidade de um discurso, de uma ideia, que seria o nível poético, retórico, dialético e lógico-dedutivo, lógico-analítico. E para o que você convence, não necessariamente, mas um caminho para você convencer uma pessoa de uma ideia, para você chegar de um ponto inicial e levar ela a convencer de uma ideia, seria percorrer esses 4 discursos, né? Você começa falando de coisas possíveis, que seria o poético, falando depois de coisas verossímeis dentro das concepções dela, que seria o retórico, depois falando de coisas prováveis, que é o dialético, que seria um filtro que você faz das suas ideias, e por fim você faz a dedução, a priorística, certa, apodítica e tudo mais, seria o lógico-dedutivo. Você querer já partir do lógico-dedutivo para convencer as pessoas, não necessariamente cola, né? E esse caminho de você partir e da parte poética, que seria poética e retórica, que seria dos romances, da música e tudo mais, é um caminho bastante importante que é pouco explorado, que a gente falou, é pouco explorado por bandas, é pouco explorado por filmes, e a gente tem poucos expoentes nisso, né? E seria, se ter essa preocupação, né, cultural, desses níveis mais baixos, entre aspas, dos discursos, seria uma coisa importante para propagar essas ideias, né? Eu acho que... pode falar. Se for ver questão de música, do outro lado do espectro político, vulgo esquerda, socialismo, até comunismo, dependendo de onde você for, você vai ver muito dessa questão de que eles estão sempre produzindo música, sempre produzindo poema. A gente não tem um acervo muito libertário. A única música libertária que eu conheço, pra você ter uma ideia, é de uma moça no YouTube chamada Maíra. Uma música chamada Posições. Vamos aqui assim de 3 minutos de um canal que não tem 1000 inscritos direito. Vamos aproveitar e colocar na descrição também aí, que já ajuda. Mas, como você falou, existe um monopólio, sabe? E às vezes uma coisa que eu percebo é que às vezes esse monopólio cultural, assim, ele é bom para falar dos problemas, e como são as únicas pessoas falando desses problemas, a tendência das pessoas aí também acatar também as soluções que eles propõem, né? Quando você vê, sei lá, hoje você teve há pouco tempo a questão do Roger Waters, né? Do Pink Floyd. Que Nossa. o Pink Floyd teve ele nem falou de anarcapitalismo, essas coisas, mas você tem, por exemplo, o Pink Floyd tem a música sobre... Nossa, agora eu nem sei porque eu não conheço muita coisa de Pink Floyd. Desculpa, gente, mas The Wall? Não sei se é The Wall, das criancinhas lá, o clipe das criancinhas. Another Brick in the Wall. Isso aí. Que ele fala, por exemplo, contra o sistema educacional, né? Esse sistema, digamos assim, mecanizado e tudo mais. E é um problema real, não dá pra fugir disso. E essa mesma... Foi uma experiência do próprio Roger Waters. E apontar esse problema pode ser um caminho para você falar em libertarianismo também. O cara falar em homeschooling, por exemplo, que é o caso do Yuri, que está trabalhando com isso, e não simplesmente propor, não, tem que mudar a escola tem que ser mais sócia. Não, porra. Porque só tem só o sócia falando do problema, aí você acata a solução do sócio. Mas, na verdade,
existem outras soluções e o ANCAP libertário tem que se meter nisso e parar de ignorar a cultura e, digamos dizer, você acertou um problema, mas a sua solução é uma merda. Uma das formas mais fáceis de ter mais alcance atualmente é por meio da internet, como o YouTube, por exemplo. O cara começa a fazer a divulgação do canal no YouTube, aí começa a ter mais views, e a partir da internet ele vai conseguir ter acesso aos meios de comunicações antigos, como televisão, rádio. Então, a melhor forma, eu acho, no momento de você fazer essa divulgação por meio da internet, porque a partir dela você ganha acesso para os outros meios já conhecidos e consolidados. E voltando à questão educacional que o ANCAP tinha falado, bom, como eu falei no começo, eu sou CEO na State Free Education Institute, que é uma empresa que a gente está criando, que fazendo jabá, né, live ANCAP sem vender nada é um erro. Tem que vender, a gente é tudo capitalista selvagem. A nossa empresa, ela serve como alternativa e também até um complemento ao ensino básico que você é obrigado a ter nas escolas. Então, o nosso foco é desenvolver soluções que permitam com que, a princípio, jovens e crianças possam desenvolver habilidades que eles não conseguem desenvolver na escola normalmente, como, por exemplo, o empreendedorismo. E tanto que esse é o foco do nosso primeiro produto que nós estaremos lançando mais ou menos em janeiro, que é o EasyEdu, que é uma plataforma um pouco parecido com o Khan Academy, onde os pais poderão ter todo o controle do progresso educacional dos filhos, e eles poderão ter acesso a trilhas de estudos como empreendedorismo, astronomia, artes, algumas coisas assim que você vê pouco ou você não vê na escola. Então, quem quiser curtir nossa página aí, o ANCAP vai colocar o link na descrição. Em breve estaremos divulgando os nossos produtos e nossas ideias. Sucesso! E falando sobre isso, até a parte cultural, acho que tem três pontos que eu gostaria de tocar, que eu vou pedir para cada um comentar. Você já falou, por exemplo, de empreendedorismo. Uma das coisas que talvez seja mais importante de você fomentar culturalmente no Brasil é uma cultura empreendedora, né? Porque aqui a gente tem muita coisa... Depois os dois de Brasília vão conseguir falar melhor, que tem muita essa coisa do concurso público, né? Que o certo é você ter estabilidade de fazer concurso e depois não faz mais nada. E... Você tem um primo ganhando 300 trilhões por ano, né? Então, você viu seu primo? Nossa, isso é inferno. Mas, eu falo, como você fomentaria a mentalidade empreendedora no Brasil? E principal, como você conseguiria resistir à mentalidade anti-empreendedora? Porque você percebe isso já. Tá tendo um certo aumento dessa vontade de pessoal empreender e tal, só que tá tendo um movimento contrário, né, de um pouco demonizar, você tá glamorizando empreendedor, ou que empreendedorismo é querer ser rico, querer ter uma grande corporação, explorar as pessoas. Yuri, o que você pensa assim, de como fomentar essa vontade assim, sim, de ter empreendedor, e como combater o que bate contra? Essa cultura empreendedora, eu ando vendo ultimamente que em todas as maioria das cidades do país está tendo muito evento nessa área, e são eventos bem acessíveis, de graça, ou então que cobram um preço muito baixo, para você ter aquele primeiro contato com o empreendedorismo. Por exemplo, aqui em Natal tem, acho que é do Sebrae, uns eventos que custa R$15, 10, e é tipo para você criar primeiro produto, criar uma mini empresa, e isso é bastante legal. E outra coisa também é até na educação em casa mesmo. Por exemplo, o seu filho, você tem que incentivar. Você quer comprar tal coisa, então você vai ter que fazer tal coisa para conseguir esse dinheiro, para começar a ter aquela noção que o dinheiro não vem fácil, entendeu? Como, por exemplo, seu filho quer tal coisa, você fala, não, venda limonada na rua, faça alguma coisa assim bem básica que dê um dinheiro, mesmo que seja pouco, mas que ele comece a desenvolver aquela noção que ele pode adquirir mais se ele for inovando e evoluindo mais no empreendedorismo dele. Então são esses detalhezinhos que você vive em casa que faz com que a pessoa desenvolva a mentalidade empreendedora. E já em relação ao combate, como eu estava falando anteriormente para vocês, eu tive um professor de empreendedorismo que era petista, e ele fazia vários ataques à luz do mercado durante a aula, como por exemplo, vocês estão montando a empresa, mas saibam que no mercado não é assim, porque as empresas se aliam com o governo e destrói você. Enfim, ele ataca uma coisa usando outra.
O que ele quer atacar mesmo é o corporativismo Isso. e ele também ataca o livre mercado, ou seja, não sabe o que é livre mercado. Como é que um cara que dá aula de empreendedorismo não sabe o que é livre mercado? O Estado garante livre mercado, né? Você vê que o negócio vira. O petista vira quase um. Vira quase um Nando, né? Ele quer falar livre mercado regulado, sei lá. É, para trás de todo esquerdista. Tu fremes diante do mercado. Mas puxando até de uma coisa que você falou, sobre essa questão, por exemplo, de educar a criança, né? Pra ela saber conseguir o dinheiro dela, pra ela ver como ela vai conseguir o dinheiro dela. Empreendedorismo também, não tem como se separar isso de economia, né? E um outro ponto que eu gostaria de comentar, que até comentei com vocês em off aqui, é que uma coisa que eu percebo, que eu tive durante muito tempo, ainda vejo muita gente tendo, é ter na cabeça assim, uma dissociação completa entre sociedade e economia, né? Eu falo até do diagrama de Nolan, que ficou bem famoso ultimamente, que ele é meio falacioso, né? Porque ele coloca um eixo que é meio que como se fosse liberdade econômica ou liberdade social, e dá a entender que são variáveis dissociadas, que elas não têm relação uma com a outra. Você pode querer um autoritarismo total e liberdade econômica total, sabe? Não existe isso. Nem sei lá, talvez o mais perto disso tenha sido o Chile do Pinochet, mas isso nem era... Você não conseguia fazer qualquer coisa, né? Isso cria aquelas pessoas que são conservadores nos costumes e liberais na economia, ou vice-versa, né? Isso já virou quase um meme, né? Virou um meme. Virou um meme. Entre os ANCAPs virou um meme. O que não virou ANCAP entre os memes não existe. A ANCAP vira meme até nos ANCAPs. Até os memes são um aspecto cultural muito importante, pô. Eu devia ter falado disso. Sim. A força dos memes. Os memes elegeram Trump. Vão eleger o Bolsonaro. Vão eleger o Bolsonaro. Desculpa, a gente não tá fazendo aqui partidarismo, nem torcida, mas, cara, pessoal da esquerda aí, a culpa é de vocês. A culpa é de vocês. Não sei se vocês viram no meu Twitter, pra quem não me segue ainda, @EuriSHenrique, eu marquei o Não Salvo na tweetada minha, porque tipo, eles conseguiram dar um prêmio Puskás pro brasileiro. Eles conseguiram enganar a nação toda, dizendo com aquele negócio da Coreia do Norte, estava na Copa. Eles conseguiram eleger o Sargento Farru no Paraná. Aí eu falei, cara, 2022 aí, Dr. Ray é nóis. Não, Dr. Ray. Vamos eleger o Dr. Ray. O sonho é possível. Free Market E Society. você vê que o Não Salvo tá aí já na estrada faz 10 anos. E os caras já conseguiram enriquecer, né, o que faz meme, aquele bichado para a nossa família, para a nossa alegria. Tem um monte de gente lá que ficou rica por causa do Não Salvo, com a divulgação, memes e tal. Então, o meme com certeza é o patrimônio histórico do anarcocapitalismo. Não, o meme é uma arma tão poderosa que agora a União Europeia está querendo proibir, né? Hope falou sobre isso, né? Artigo 13 daquela legislação de direitos autorais ali, é puro câncer. O Lucas falou, né? O Rob fala do humor, né? O humor é uma das principais armas contra o Estado. E o Danilo Gentili compartilhou. Verdade, né? Será que o Não Salvo e o Gentili são ANCAPs? O Gentili... Olha, o Não Salvo eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que com certeza tem um ANCAP no Corrupção Brasileira Menos. Ah, deve ter. Não, claro. Deve ter. Tem de todo tipo, velho. Mas O voltando... Gentili, se não é ANCAP, tá quase. Quase... Não, tá ali, tá raspando. Coisa de mais 3 processos ele vira ANCAP. Mais 3 anos no processo, ele pega um tanque e destrói o Congresso. Mas o outro aspecto que eu tava querendo falar, que eu já tava comentando, sobre essa dissociação falsa entre economia e sociedade, eu percebo, pelo menos quando minha cabeça começou a mudar um pouco, de que isso parece ser um pouco deliberado, parece ser um pouco intencional. Quando você vê, sei lá, economistas mainstream jogando um monte de índice, de gráfico e de termo, uma coisa assim, isso meio que cria nas pessoas uma sensação de que não é pra mim, né? A economia é uma outra coisa, deixa que os economistas resolvem, e daí... Sim. Você, que nem já falaram, você terceiriza, né? Você terceiriza esses problemas. Não, a economia é pra esses caras. Aí vem, que nem veio aqui em São Carlos, né? O Ciro Gomes veio aqui. Aí ele fala coisas do tipo, não, a gente tem que ter uma sociedade com, como é que fala? Muita poupança e muito consumo. Sabe? Assim, aí a galera vai lá e bate, a galera vai lá e bate palma, sabe? Aí você fica assim, porra, se o cara tivesse uma mínima noção, ia olhar pro... Meu, Ciro, você é retardado? Qual que é o seu problema?
Aquela coisa, aí tem que ter muita água na seca. Você tá muito louco no keynesianismo. Tem uma coisa pior que essa terceirização, que é aquela galera que... Não sei se eles leram Marx ou foram ensinando na escola, ou é uma coisa cultural, que eles acham que a economia é uma coisa burguesa. Que só os ricos que ligam pra economia, que é uma coisa que os ricos falam só pra beneficiar os ricos, entendeu? Eles meio que se colocam fora da economia, que é uma coisa só pra elite. Na verdade não é. É uma coisa que anda junto com o empreendedorismo, né? Coisa de quem quer ganhar dinheiro, é coisa de quem é ambicioso, tem ganância. Aí a pessoa quer... Coisa de quem explora os outros. Aí a pessoa tenta manter, digamos assim, uma imagem de pureza, né? Não, eu sou uma pessoa que não me importa com isso, eu tenho virtudes e tal. Sendo que, pô, a busca, que nem é uma coisa que se fala em alguns livros libertários, né? A busca pelo lucro, digamos assim, a busca por você ter sucesso empresarial, ela só pode ser feita por melhorar a vida dos outros, né? Sim. Não tem... É verdade. As pessoas esquecem As pessoas que o não empresário entendem. por si só, ele não faz nada. Empresas não nascem grandes. Toda empresa tem sua clientela. Sim, mas também tem um problema que as pessoas confundem o capitalismo com o corporativismo. Não, isso é um problema extremamente grave. Elas Como veem o lá, professor. o Odebrecht, o OAS e... tá aí o capitalismo. É complicado. Isso também vem muito do marxismo. Essa coisa de que... Eu já cheguei a entrar em discussões sobre isso, né? Que você mostra todo... Pô, como é que você defende o Estado se ele que favorece essas tramóias das empresas grandes, sei lá, a JBS, que pode passar uma legislação, pode fraudar alguma coisa, pode burlar alguma coisa, pode se sobrepor às empresas menores e tal. E sempre vem aquela desculpa, não, mas é porque é um Estado burguês. Porque é um Estado que serve à burguesia. Mas se fosse o Estado dos meus amigos, se fosse o Estado das pessoas que são puras de coração, que são virtuosas, aí seria tudo bem, porque ele não ia governar pensando em interesses pessoais, ia assim, pensar nos É povos. aquele argumento. O homem é o lobo do homem, então nós temos que colocar um homem que é de alguma forma diferente para governar um homem que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar muito certo. Como é que fala? É o que a gente falou no episódio passado. E até uma ironia, né? Porque às vezes a mesma pessoa que defende a igualdade entre todas as pessoas, ela precisa separar as pessoas em duas categorias para dizer que umas merecem mandar e outras têm que obedecer, sabe? Você vê que é uma coisa que nos sustenta. E, segundo o Bakunin, essa foi a maior falha do marxismo. então, isso de certo modo tem que ser atacado culturalmente, tanto pelo humor, ironizando como a gente tá aqui, quanto até de formas mais refinadas, manja. Eu não sei, existe alguma superprodução ANCAP, sabe, que mostre isso de maneira nua e crua? Não existe muito espaço para esse tipo de coisa. Deveria ter um Carl Sagan do Ancapistão. Cara, isso seria incrível. Botar o cara lá falando coisa. Vou anotar essa ideia aí. Tá anotado. Não é nem o Carl Sagan mais, porque o Carl Sagan infelizmente já morreu. Tinha que ser o Neil deGrasse Tyson, versão libertária. Verdade. Eu prefiro o Carl Sagan. Alguma pessoa com essa função, né? com essa digamos assim, essa capacidade de penetração em cultura pop. Né? Aham. Os caras que fazem divulgação, meio que todos eles têm algum problema que impede com que eles façam essa divulgação de forma efetiva. Como, por exemplo, o Cogos, ele tem aquele meme, né, que do cara tá andando com a mulher e fica olhando pra outra. Aí tem lá, o que é com o Cogos, ele andando com a ética, com a argumentação. Aí tem a mulher do lado passando a falar de Santos e olhando pra ela. Então meio que... ele sai das tangentes, né? Aí o Hyde meio que fica caindo em politicagem ultimamente. Eu virei por causa do Hyde, eu comecei assistindo o vídeo do Rafael Hyde. E os outros, os argumentos que eu vejo é mais tipo, a argumentação é boa, mas aquele problema de meio que elevar o conhecimento que nem todos podem alcançar, dificultar a explicação das coisas. E também muito como é que eu posso lhe falar? A arrogância. Eles são muito arrogantes explicando aquilo, muitas pessoas não se identificam. Então isso é uma dificuldade. Um de espalhar a mensagem. É um problema de formato, né? O Hyde com certeza é o melhor divulgador justamente por Sim. ele ser o, como se diz, o mais controlado
Sim. mais próximo da galera que não é ANCAP, digamos assim. Mais Eu sensato. Isso é uma Eu estratégia apresentei. dele. Fala, continua. Falei. Não pode falar. Não, o Raio, ele apresentar ele com bastante facilidade para uns amigos meus que são assim, socialistas, social-democrata, declarado, acredita no governo, acredita que ele resolve os problemas, que ele tá ajudando os pobres. Eu consegui apresentar, mas ele disse que ficou. Um amigo meu que veio, ele disse que definitivamente ficou decepcionado ao ouvir que o Estado não servia para nada. Caralho. Sim, o Raid foi muito importante nesses últimos anos na questão Sim. cultural também. Você pode ter todas as críticas dele, tem gente que fica acusando, ele é gradualista, não sei o quê. Não acho que seja o caso. Mas Ele é injustiçar. Essa é a estratégia dele pra atrair esse público aí que ainda tá fresco. Mas ele chega mais perto, né? Ele vai e fala de coisas mais tangíveis, né? Tem esse caso aqui que aconteceu uma coisa, as pessoas resolveram o próprio problema e tudo mais. Tem gente que é mais, vamos dizer assim, não digo purista no sentido que a gente emprega, mas mais, como é que eu vou dizer, libertarianismo estricto senso, que vai dizer, não tem que fazer esse tipo de coisa, porque a ética já refuta e acabou, sabe? Tem Não dá pra ser assim também. A prática é que as pessoas não conhecem a ética libertária, então é difícil de argumentar. Isso. O lado ético é um que você vai usar pra consolidar um pouco as ideias, entendeu? Dificilmente você vai chegar por ali. Eu tava comentando, você vai ter que chegar por alguma coisa mais pontual, uma experiência pessoal, uma coisa assim. A gente aqui tem um mamãe falei de uma capistão. Arthur, ele seria a pessoa perfeita pra fazer isso, porque ele tem coragem na rua, debater. Só que ele se envolveu com esses caras do MBL, né? Mas, tipo, eu acho que ainda tem salvação. E seria ótimo ter uma pessoa que vai nas ruas, conversa, tenta dialogar, questiona e mostrar uma outra visão. Imagina uma mamãe falei, ANCAP, perguntando coisas pra um político. Eu não sei se vocês já viram um canal no YouTube que chama Street Epistemology. Epistemologia de rua. Não conheço. Não. Que massa, sabia não. Pois ele vai e ele questiona as pessoas sobre questões religiosas. Tipo, abordar com lógica, perguntas sérias mesmo. E a gente bem que podia ter um negócio assim do lado libertário. Tipo, uma conversa tranquila, desinibida, pra poder só fazer. Nem que seja só pra sacudir a cabeça da pessoa, sabe? Sim. É uma coisa que... Um método socrático, né? Isso. Você põe a pessoa em dúvida. Uma coisa que eu já falei, que às vezes até o pessoal que fala bastante de libertarianismo, que a gente já comentou, não entende, que fica muito no alto nível, esse tipo de coisa, faz parecer que libertarianismo digamos assim, é um adicional, eu não sei exatamente como dizer, mas é uma área, é uma coisa para poucas pessoas, entendeu? Quando na verdade eu acho que o libertarismo ele deveria ser o senso comum, ele só não é porque tem tanta carga de estatice na cabeça das pessoas já que você precisa fazer um trabalho para remover isso, não para inserir o libertarianismo. Para muitas pessoas o libertarianismo já está lá, é muito senso comum, você só tem que tirar essa trava no olho, né? Pois esse amigo que eu falei, que eu apresentei o Ideias Radicais, eu tava discutindo no WhatsApp com ele num grupo sobre a questão de que, tipo assim, eu sou a favor de que as pessoas deveriam fazer o que elas quiserem com a vida delas sem ter ninguém pra interferir. Então, ele me chegou e falou o seguinte, é uma ideia, dá pra colocar, mas o brasileiro não tá pronto pro libertarianismo. Nossa, síndrome de virar aquele pensamento meu derrotista de que, tipo assim, eu gosto da ideia, mas não acho que dá. O brasileiro não tá preparado pra essas coisas, né? Não. E isso já é um pensamento, na raiz disso aí já tem um pensamento coletivista, né? Fala o Brasil, o brasileiro, como se tivesse uma representação de 200 milhões de pessoas. Isso aí já é um negócio que tem que ser removido de todo jeito. Você tem que falar, porra, se o cara mora lá em Uruguaiana, ele tem mais a ver com o uruguaio do que com o cara que nasceu no Amapá, entendeu? Isso não é xingar a pessoa, isso não é negativo, é simplesmente que não é diferente, não é a mesma pessoa. E você falar que você vai resumir essa quantidade toda de gente num estereótipo, numa coisa assim, e que às vezes é um estereótipo falso, né?
E até às vezes é meio hipócrita, né? Porque a gente fala, o brasileiro não presta pra isso, não presta pra aquilo. Se fosse no Brasil, não ia dar certo. Aí vem um gringo, fala mal do Brasil, tu não fica puto, né? Sobre, não pode falar isso. Sei lá, E o brasileiro que mora fora também. O povo cai com o voador em cima. Não dá, cara. Abandonou o país, porra. Sim, e você falou de brasileiro que mora fora, eu lembrei daquilo que eu falei naquela hora, dessa mente estatizante que está na cabeça das pessoas. Que, por exemplo, como eu falei, eu vejo muito vídeo de nego que vai para fora para estudar e tal, e eles falam como são os lugares. Aí o que tem muito por exemplo, tem um cara lá da Noruega, brasileiro que está na Noruega, que ele fala, aqui é tudo de graça, aqui é tudo limpo, não tem violência e tal, que super elogia. Aí no final, quando ele vai falar de desvantagem, ele fala, aqui o imposto é muito alto. Aí meio que tipo, ele não consegue relacionar uma coisa com a outra e ainda tem a coragem de falar, aqui os políticos se preocupam com a gente, aqui a política funciona, aqui eles cuidam bem da economia. Meio que eles não sabem que as coisas funcionam apesar de e não por causa de, como o Lucas tinha falado. Tem que botar um pouco de bastiar na cabeça das pessoas, né? De se preocupar com o que se vê e o que não se vê, né? Você tem essas coisas, mas como que elas chegaram aqui, quais as consequências de ser feito dessa forma que você não vê diretamente, né? Bastiat é um autor, apesar de não ser libertário, mas é um autor muito bom pra isso, porque ele tem, como eu falei, tem uma linguagem muito senso comum, entendeu? Ele fala, porra, como é que se defende isso, sabe? Ele argumenta bem direto e bem fácil de entender. Dá umas pauladas ali bem rápido, assim, bem curto e grosso, pá. E um outro ponto que eu queria falar dos três, eu falei, por exemplo, da questão do empreendedorismo, a questão de dissociação entre economia e sociedade, né? Por um lado, você tem, por exemplo, o discurso ANCAP não tem que ficar muito preso só em falar de mercado, de economia, mercado resolve, caramba, quatro, mas também, por outro lado, ele tem que aproximar a economia da sociedade, né? De mostrar, por exemplo, as relações sociais, elas são relações econômicas e não tem nada de mal nisso, não tem nada de ganância nisso, qualquer tipo. Elas são o que são. O valor não se aplica só a preço do iPhone. Ele se aplica a qualquer ação sua. E uma terceira coisa, além dessa terceirização econômica, né, que as pessoas fazem, não, os economistas cuidam disso e eu vou cuidar de outras coisas, tem a questão pro libertarianismo, tem a questão da terceirização moral, né, que eu acho até que a gente falou um pouco disso no outro episódio. Um dos textos que eu li que mais fez eu me apegar ao libertarianismo não era nem de um libertário, né? Mas ele falava, por exemplo, dessa questão de que a gente não faz nada em relação, sei lá, ao morador de rua não dá a esmola, alguma coisa assim, porque acha que o Estado tem que tomar conta, sabe? Por exemplo, eu já pago meus impostos, o Estado que faz. Nossa, vai ter gente que argumenta isso? Nunca vi. Não que argumenta, é que sente. Entendeu? Sente isso. Sim, não sim, faz sim. esse argumento, por exemplo, eu não vou ajudar porque o governo já tem que fazer alguma coisa. Eu já paguei meu imposto, manja. E não assume pra si a responsabilidade de tomar conta desses problemas, entendeu? Não assume, nem que não seja pra dar dinheiro. Chega a falar, pô, como é que você tá? Você precisa de, sei lá, você tá procurando emprego? Não sei, qualquer coisa assim. Eu tô sendo um pouco hipócrita porque eu não consigo ter essa intimidade, às vezes, de chegar com a pessoa e falar, mas eu tento melhorar um pouco isso ultimamente. Eu tentei, principalmente depois desse texto, de pensar, porra, eu não dava dinheiro porque sempre tem aquela coisa, não dê esmola, porque a pessoa vai ficar, vai continuar pedindo esmola, então não pode. Mas se você pagar pro governo pra ele pegar a metade disso aí e depois você ter a esperança de ele reverter o resto pra ajudar o pobre, aí tudo bem. É uma coisa até que o Thomas Sowell fala, né? Que a gente diz que não tem dinheiro para pagar por saúde, educação e outras coisas básicas, mas acha que tem dinheiro suficiente para pagar por tudo isso, mais o governo para administrar, né? Essa questão da moral é uma coisa que o Hope bate muito também no Democracy. Isso. Que é a destruição moral que o Estado causa por essa terceirização aí. Porque até familiar também, as pessoas não têm mais responsabilidade
cuidar das pessoas idosas da própria família porque atribuem isso ao próprio Estado. Por exemplo, previdência social. A pessoa não tem responsabilidade de juntar dinheiro à vida dela para no final ser sustentada pelo Estado. Não tem aquela aproximação familiar dos filhos cuidarem dos pais, etc. E também essa questão dos mendigos, pessoas que precisam de ajuda, tudo as pessoas jogam pro Estado porque nasceram sob essa cultura mesmo. É um círculo vicioso, né? Tanto a democracia ela estimula essa digamos assim, degeneração moral, quanto o inverso, né? Quando as pessoas vão se abstendo da responsabilidade moral, elas dão espaço para a coerção, né? Elas dão espaço para o Estado. Sim, quanto mais se afastam dessa responsabilidade moral, mais o Estado toma. Vai tomando. É como se fosse um território que o Estado vai tomando aos poucos. Isso acaba sendo um problema até entre ANCAPs. Eu não sei de quem é a frase também, mas falo que às vezes a gente precisa de mais excomunhões do que de conversões, né? Está tendo o crescimento, digamos assim, do libertarianismo do Brasil, ele está vindo com alguns efeitos colaterais, que é o do... que nem eu tinha falado antes, né, dos libertinos, né? Tem, por exemplo, o cara absolutista de PNA, né? Pensar, não, é só não agredir e acabou, tem que respeitar o PNA e acabou. E quando você vai falar de qualquer coisa de moral, de determinados comportamentos que seriam preferíveis, como até o próprio Hoppe fala, né, de uma certa moralidade que seria mais adequada a uma sociedade libertária, isso já soa como se fosse um tipo de autoritarismo, né? E não é o caso. Isso me lembra aquele episódio do Cogos dos livros roubados, lembra? Sim. Então, um dia depois ele fez um post sobre o Lacombe, elogiando ele, que foi o único que mostrou uma solidariedade, tentou ajudar ele e tal. E o Cogos fez um texto lá falando que o Lacombe, ele de fato vive o libertarianismo. Ele demonstrou moral com o Cogos, enquanto ninguém fez isso. Os ANCAPs e libertinos não fizeram. Ele falou que ele está vivendo o libertarianismo de fato, que é isso que vai levar um dia ao ANCAPistão, você realmente viver o que você está defendendo. Puxando de... não é em relação ao libertarianismo, mas eu não sei se é Aristóteles que diz que, por exemplo, o segredo para você ser feliz seria você já viver como se você fosse feliz, né? Então talvez o segredo para se atingir o ANCAPistão seria você já viver como um libertário, né? Isso. E que nem você falou, o Lacombe faz um pouco de falta, né? Ele nunca produz muito conteúdo. Mas é um cara que é um dos poucos que trabalha muito essa questão, né? Não é só ficar falando de economia e de ética, só aquele mínimo de não agressão que todo mundo, acredito que quase todo mundo concorda, né? Falar realmente tem que viver. Da moral, do combate ao pós-modernismo, ao relativismo, esse tipo de coisa. Porque não adianta você defender a ética do libertarianismo, a moral, e você age como um estatista, com egoísmo e tal. Voltando para aquela parte de ajudar as pessoas necessitadas, eu já discuti uma vez com um primo meu, discuti no sentido de explicar para ele que, tipo, os pobres não precisam de ninguém intermediando as ajudas que a gente faz a eles. Como, por exemplo, o que, é que o governo diz que faz, né? Ele rouba nossos impostos e diz que faz a redistribuição, dá para os pobres. Só que ele não faz isso, todo mundo sabe que ele não faz isso. Aí eu tava falando que, tipo, essa intermediação era desnecessária, que fazia muito mais sentido e poderia ajudar mais você dar diretamente aquela ajuda para a pessoa, ao invés de ser roubada e dar só uma migalhinha para ela. Então, se as pessoas realmente se preocupassem com os pobres, elas criariam instituições de caridades, grupos de ajuda, como, por exemplo, aqui onde eu moro tem muito isso, pessoal que leva roupa, quadrinhos. Eu mesmo, mês passado, eu doei um monte de quadrinho, um monte de roupa para a instituição pobre. Você faz muito mais doando diretamente do que tendo lá um intermediário fazendo todo esse esquema. Sim, mas o problema é que as pessoas acham que se não fosse o Estado, ninguém ia ajudar. Sim, então, esse é o problema. Esse é o problema cultural que a gente tem que discutir. E é esquisito, né? Porque se a gente acredita tanto, sei lá, que o poder emana do povo, né? Que, sei lá, os governantes, eles são representantes do povo. No fim das contas, você quer um representante que não te represente, né? Você quer uma pessoa que faça o que você não faz.
Se teoricamente a maioria votou em alguém que quer ajudar, por que a maioria não ajudaria Isso. sozinha? Pois é. E ajudar muito mais, pô. Você volta um pouco naquela coisa dos lobos, né? Ou até fazendo uma coisa mais abrangente, né? Se todo mundo é bom, as pessoas não, ou pelo menos a maioria, as pessoas não precisam de governantes porque elas têm condições de tomar as atitudes certas por conta própria. Se todo mundo for ruim, os governantes vão ser ruins também. Então simplesmente vai ter uma pessoa ruim com mais poder. Então não tem sistema que vai corrigir as pessoas. As pessoas têm que se corrigir. Marcos, tem alguma coisa a falar? Tá calado? Não, eu tô calado, mas assim, é aquele negócio que quem fica em silêncio concorda automaticamente. Realmente, vocês estão fazendo pontos muito bons aqui. Porque Obrigado. o que acabou de falar, por exemplo, independentemente do comportamento do ser humano, se ele for bom ou mal, o governo não vai resolver o problema, ele vai criar. Exato. E o intermédio das coisas também, você não tem controle nenhum sobre o que o governo vai fazer com o dinheiro que foi injetado nele com força. O negócio é que o próprio governo em si já é um problema moral. Ele é. Mas assim, além de ser um problema moral, ele também ele cria mais problemas do que ele se propõe a resolver. Sim. E você pode até, vão acusar de, não sei se vão acusar de economicismo, mas uma coisa que a gente falou da questão dos custos, né, do custo do governo, do quanto que ele tira do que é arrecadado para ajudar com migalhas dos pobres, né? Você pensa só, tipo, o governo brasileiro já arrecada o quê? 2 trilhões por ano? Mais ou menos nessa casa. Tipo, imagina se tem gente que consegue fazer caridade, mesmo na situação, se esse dinheiro estivesse na mão das pessoas, será que elas não fariam mais, sabe? Já arrancam tudo isso e não conseguem fazer alguma coisa. Você realmente acha que tem que estar funcionando? Sim, também é uma coisa que, não lembro quem falou, mas quando você tem um governo tirando muito dinheiro de você, você fica com menos tendência a fazer caridade por você mesmo, porque já não sobra nada pra você. As pessoas só vão fazer caridade se elas tiverem condições de fazer. E por isso que o governo só atrapalha isso. Até pra isso o governo atrapalha. Velho. Às vezes eu acho que a coisa é tão consolidada, esse processo de destruição da sociedade que o Estado faz, que às vezes os próprios governantes não percebem mais isso. A bola já tá rolando, né? A maior parte das pessoas tá lá, nem se liga que tá sendo um filho da puta. Sim, parece que é um negócio automático. Já deram um embalo, o negócio tá indo. Como fosse um meteoro a caminho. Né? E vai ter que ser feita uma força muito grande, culturalmente falando, pra fazer as pessoas se darem conta disso e pararem essa bola de neve. A gente tá tão encostado na cultura que tem gente que simplesmente desiste. Não, de longe, não é o que a gente deve fazer, na minha opinião. Que, inclusive, se a gente tivesse desistindo disso, a gente não tava tendo essa discussão. A gente não tava tentando matutar essa ideia marota aqui pra poder resolver o problema. Desistir não é opção. Isso é. Mas, por outro lado, também é difícil condenar alguém que larga a mão, né? Porque realmente você vencer essa inércia é muito difícil. Eu tô até hoje dando murro em ponta de faca pra tentar convencer alguém, sabe? Quando você vê um vídeo no Facebook de uma pessoa com desespero na fila do SUS, é muito complicado, né? Você sabe que aquilo podia ter sido evitado, sim. Se não fosse, né, essa cultura, digamos assim, de Estado. Não sei se vocês já viram esses vídeos. Ah, eu já vi um. Não é legal, não. Não é legal. O povo na fila do SUS. Cara, eu não preciso nem ir no YouTube pra ver isso, porque o balanço geral na Record já mostra isso aqui no DF praticamente todo dia. O pior é que você realmente entende por que ele está acontecendo. E a pessoa
nem sabe, às vezes, só, é competência do Estado. Má gestão. Má gestão, má administração, mas você sabe por que aquilo tá acontecendo. Aquilo já tende a dar errado na gestão. E o pior ainda, qual a abordagem pra você falar sobre isso sem parecer que você não liga, né? Fala, não, mas não podia ser assim, não podia ter o Estado meio. Tá, mas daí quem que vai fazer? Cara, eu acho que eu já perdi amigo por causa disso, sabe? Eles tentavam esse argumento e a pessoa ficar putaça com você, porque... Metade do argumento do statista é só se X coisa não for providenciado pelo Estado, quem que vai fazer? Isso. Essa Se o Estado não fizer, ninguém vai fazer. E geralmente essa tal coisa, ela já não funciona. E já não provê de forma... Ou não funciona, ou não deveria existir. Ou pior, é que essa questão, ela presume que sem o governo, as pessoas vão simplesmente ficar paradas e não fazer absolutamente nada para tentar resolver o problema delas. A pessoa realmente, por exemplo, o dono de uma empresa que fabrica barras de ferro, que mandar pro porto, ele vai ficar sentado lá esperando, putz, não tem estrada, o que eu vou fazer agora? Eu não posso fazer nada. Não! Ele vai tentar contratar alguém pra fazer a estrada. Vão voltar pra casa e vegetar, né? Não tem governo. Eu discuti com um professor meu por causa disso, que ele falou, mas se não for o governo levando energia, quem vai levar energia para seu Zé que mora lá no interiorzinho que não tem ninguém? Eu falei, se um conjunto de pessoas que moram naquele canto necessita de uma estrada, eles vão criar atrás e talvez eles mesmo criem a própria estrada deles. Então o que acontece? Tem um monte de lugar aí que o pessoal constrói ponte porque o governo não constrói, gente que constrói parada de ônibus, praça. Se as pessoas querem aquilo, elas vão atrás e sai muito mais barato que se fosse o Estado. Sim. Porque a água bate na bunda, né? Tem até um professor que fala, professor aqui de faculdade pública, que fala, gastar o dinheiro dos outros é gostoso, né? Você gasta a rodo. Mas quando é seu, você quer... Não, como é que dá pra fazer isso aqui sem exagerar, né? Sim. Meu amigo, esse país tá fadado ao desastre, eu vou te contar, viu? Cara, mas não é só Brasil, na real. Tem muita gente que pensa, vamos mudar, mas muitas vezes vai se mudar pra ser gado em outros lugares, sabe? Pega a Europa. Eu acho que a Europa tem menos futuro do que o Brasil no médio prazo. Entendeu? Eu concordo, vou ser sincero, tem um fundo de verdade isso aí. A Europa quebrou moralmente e economicamente. Porque, enfim, liberalismo econômico em décadas passadas para depois começar a crescer o socialismo. Isso é o problema do Estado, né? E uma hora vai cair em social-democracia. E aí depois vem o povo de Facebook e Twitter dizer, não, mas o socialismo funciona na Escandinávia. Se fosse Nossa, meu professor, ele fala isso direto. A gente tem que ter a social-democracia que tem na Noruega, não sei o que. Eu falei, meu filho, aquela bosta vai falir em 20 anos. Menos ainda. Menos. Agora já mudou pra Noruega, né? Antes era a Suécia. Agora que a Suécia deu uma falidinha, passou pra Noruega, que a Noruega tem um fundo soberano, né? Dinheiro de petróleo lá tá segurando a sociedade deles. Depois a Noruega vai ser a Finlândia. Rapaz, é aquele negócio, socialismo é solução de curto prazo. E lá não é nem uma solução de curto prazo. É só um troço que é implementado a curto prazo, funciona entre muitas aspas, e depois quando você vai ver, não tem dinheiro para sustentar a mamata. É um lazer de curto prazo, né? É uma brincadeira de curto prazo. Dá pra fazer um podcast inteiro sobre social-democracia aqui, destrinchando. Dá pra falar mal de liberalismo, dá pra falar mal de neoconservadorismo, dá pra falar mal de social-democracia. E como? Demais. O ANCAP, em essência, é um reclamão. tem que mudar isso um pouco. É basicamente isso, mostrar que esse pessoal aí idealizando as coisas estão tudo errado. A gente reclamou, mas a gente reclamou com uma razão. Pois é. Você falou, por exemplo, o pessoal que idealiza. Uma das coisas também que deveria ser feita é tirar um pouco essa coisa de molequinhos utópicos, né? Tipo, isso aí é outra coisa que também é cultural, que é o positivismo.
Não, positivismo brasileiro é uma coisa que acho que não tem lugar onde isso. Positivismo me dá um pouquinho de nojo. Só um pouquinho. Essa prova que você não cabe. Velho, a gente tem positivismo na bandeira. Eu me considero um vexilologista amador. Vexilologia é o estudo das bandeiras. Cara, além de ser texto numa bandeira, o que já me deixa horrorizado, é texto positivista. Não dá pra aguentar Pois é. isso, né? Não, Positivismo é foda porque ele vê as pessoas como uma ciência exata. E aí cria essas teorias que querem simplesmente planejar cada passo da humanidade. positivismo social foi uma das piores coisas que aconteceu na história recente da humanidade. Sim. Acho que é o Eric Voegelin que fala que de todas essas ideologias aí, positivismo, marxismo, todas elas têm um negócio em comum, que é tentar prever o curso da história. A própria noção de ideologia do Wegelin, que ele chama de imanentização do escatom, né? Seria você tentar trazer para a realidade material, imanente. Eu adoro esse termo. Sim. Eu não li ainda, mas o Mises também bate muito nisso aí, né? Aquele livro Teoria e História. Isso. Imanentização do escatom é o termo perfeito pra você ludibriar uma pessoa, pra ela ficar completamente confusa, não ter a menor ideia do que você tá falando. É bonito demais, é bonito demais. Vulgar é cheio desses termos chiques. É que ele dá uma abordagem bem... Eu não sei como é que você vai falar, mas ele geralmente chama as ideologias de religiões políticas, né? Ele dá uma abordagem que parece meio Mas eu acho que tá valendo. Precisou ler Vulgar. Todos nós. Mas é uns livrão, né, bicho? Calhamaço? É, calhamaço. Ih, rapaz. Não sei como é que uma déficit de atenção vai aguentar isso aí, não. E é difícil de encontrar. Se for comprar, é caro pra cacete. O negócio é não respeitar a propriedade intelectual e caçar PDFs no Google como se você não estivesse fazendo nada. Mas mesmo PDFs eu tive dificuldade de encontrar alguma coisa. Eu só encontro aqueles livros, digamos assim, singulares, né? Por exemplo, tem as religiões políticas, tem a nova ciência da política, reflexões autobiográficas, você encontra, mas encontrar ordem e história completo, esquece. Isso é uma coisa também que a parte boa da cultura do Brasil, que quase todo mundo já aceita a pirataria. Que nem deveria ter esse termo, na verdade. Mesmo estando na lei, as pessoas aceitam, então nem é pra aquele pedaço de papel. É aquela coisa, né? Se uma lei ela é injusta, é uma lei imbecil, ninguém importa que seja a lei que dê 300 trilhões de anos de cadeia. E aí tá aí, galera fazendo DVD pirata antigamente. Hoje a gente ainda faz isso aqui. Não sei se em Brasília a galera ainda faz. Mas a galera pirateia muito ainda. Então, com o livro, aí que é mais fácil você piratear, só você tem impressora em casa. Cara, difusão. Depois que a internet evoluiu, a internet é praticamente pirataria pura. Cara, difusão de conhecimento na internet eu acho uma coisa muito linda. Sério. Sim. Real. Nós só estamos aqui hoje fazendo esse podcast porque a gente descobriu uma capa na internet. Eu tava lendo, o que eu fiz pra ler 6 lições de Mises? Tô tentando economizar dinheiro, entrar em modo de super baixa manutenção. Não tô podendo gastar dinheiro com o livro. Peguei meu tablet da BlackBerry, tá? Taquei os EPUBs ali. Eu tô quase terminando 6 lições de Mises. Eu comprei um Kindle, eu baixo, mas algum livro com tipo democracia eu prefiro comprar. Pra eu fazer anotação na mão e tal. Ah, sei. Tipo, eu gosto muito de livro físico. O Kindle é mais pra... não sei. Depende do livro. Você tem um livro físico em certos casos é bom. É porque, tipo, eu prefiro o Kindle pra ler livro mais tranquilo, livro pra me divertir, tipo, 6 lições. Agora um livro mais pesadinho, eu prefiro ter ele físico. Depois do Kindle eu não consigo mais ler livro físico. Mas... Cara, eu preciso muito de um Kindle depois, sério. Black Friday tá perto, vai ficar barato. Eu vou comprar um monte de epistemologia na Black Friday, cara. Ah, não, velho, mas pior que, tipo, é a última semana de outubro, né? Novembro.
Opa, tem potencial isso aí. O que eu poderia fazer aqui, antes de terminar, era indicar alguns materiais aí pra galera ir começando a entrar na nossa cultura aí, a capistona. Indicar materiais. Livros, vídeos. Bom, vamos puxar o tablet pra ver o que tem na minha biblioteca de recomendável. Tem aquele livro, Guia Politicamente Incorreto da Economia, é um livro muito, muito bom e bem introdutório. Ele explica várias falácias. É do Narlock, né? Creio eu que sim. Fernando Narlock, uma coisa assim. Leandro, acho. Bom, tem sempre os básicos. Tem uma ação humana do Mises. Já começou? Rapaz, isso Cara, é pesado. eu acho que a nossa indecisão aqui para recomendar alguma coisa no aspecto cultural para libertarianismo tem muito a ver com o próprio assunto, né? Que falta. Tem que ter, as pessoas precisam. Pior que é. A gente precisa estimular as pessoas a produzir alguma coisa assim, né? Criar histórias, criar coisas mais lúdicas para mostrar essas ideias. Mostrar que, por exemplo, não tem como você compatibilizar o respeito a indivíduos, a igualdade jurídica, digamos assim, das pessoas com coerção, com eleição de líderes permanentes, esse tipo de coisa. Isso é verdade. Uma coisa que vocês falaram também sobre os livros, que acho que é um aspecto cultural importante, o Cogos mesmo, que ele fala que uma coisa que salva o Brasil é que aqui não tem muito respeito às autoridades, né? Que aqui o pessoal meio que caga pra isso. Por exemplo, na Europa o cara respeita, nos Estados Unidos o cara respeita. E aqui tem menos isso. E seria dois aspectos, por exemplo, em relação aos livros. Você não ligar tanto para pirataria, porque não existe realmente ali escassez de recursos, você não está roubando informação. E por outro lado, valorizar quem produz conteúdo, né? Eu acredito que seria muito bonito se escritores começassem a disponibilizar PDF, MOB, EPUB na internet e recebessem doações, né? Tipo Patreon. A vida do cara é escrever e receber contribuições, crowdfunding, esse tipo de coisa. Porque daí você, pela competência da criptomoeda. É verdade, abre uma carteira lá, Patreon, filha da puta, arranca 13%. Da arrecadação, né? Cripto ainda já seria uma coisa bem melhor. O próprio Ropa, ele aceita cripto no site dele, ou é no outro lá que fala de... Poxa, agora esqueci o nome, que Quincelo. Tem a ver com liberdade no nome. Porque acho que é o Quincelo que toma conta dessa parte de cripto, mas sei lá, doação. Ele mesmo já aceita, tá vendo? É assim que a gente gosta. Chique demais. É desestatização do dinheiro. Mesmo título do livro do Hayek. Verdade. Então, pessoal, um pouco mais de uma hora. Vamos fechar por aqui. Não sei se querem fazer algumas considerações finais sobre o assunto. Yuri, pode começar. Tá na minha esquerda aqui. A minha consideração é... Obrigado por ouvir nosso podcast. A gente falou muita besteira, mas também falou muita coisa séria aqui, coisa importante. E é de extrema importância que vocês espalhem essa mensagem nossa. Se liguem no Chopacast aqui, galera que é bem inteligente. Entrem no grupo do Ancapball, lá também é outra fonte de conhecimento. Temos vários grupos do Ancapball, tem o Ancapball normal, tem para estudos, tem de criptomoeda, tem o... Deve ter outro, não estou lembrado agora, mas enfim. E também sigam a nossa página no Facebook lá da State Free Education. Em breve nós estaremos aí lançando nossos produtos e divulgando mais informações. Obrigado. Marcos, se quiser falar alguma coisa aí? Eu quero falar alguma coisa assim. Que nem o Yuri falou, vão nos grupos do Ancapball, um ambientezinho super tranquilo, onde a gente descobre como derrubar o Estado por meio de discutimentos. Quem for do DF também, eu recomendo vocês chegarem ali no Cerrado Livre, @Cerrado Livre no Telegram, onde a gente faz a mesma coisa, só que é um nível local, e também a gente faz leituras do livro. O livro dessa vez é o 6 lições do Mises. Inclusive, próximo domingo já estaremos fazendo uma pequena discussão sobre ele no nosso Discord. Mas é isso mesmo, obrigado por ouvirem a nossa podcast. Basicamente, imposto é roubo, o Estado é antiético, privatize tudo, compre muita criptomoeda e fuja do governo o máximo possível. Sucesso. Lucas, considerações finais? Bom, o Yuri e o Marco já falaram bastante aí.
Eu só queria deixar uma mensagem que poderia resumir esse episódio, que é: vivam o libertarianismo e espalhem essa cultura. Perfeito. Da minha parte, eu gostaria de dizer que eu já tinha a impressão de que esse tema não ia ser, do mesmo jeito que o tema anterior, não ia ser exaurido em um episódio. A gente provavelmente vai falar disso depois. E não se importem que com o formato aqui, isso aqui realmente tem a intenção de ser uma coisa um pouco informal. E eu espero que tanto eu quanto o pessoal que me ajuda aqui vá melhorando com o tempo, a gente vai crescendo junto com vocês que estão assistindo aí, até tanto no conteúdo quanto no formato. Eu vou tentando melhorar um pouco a maneira de disponibilizar. Já estamos no YouTube, que seria uma forma de conseguir mais alcance. Tem o backup disso no BitChute, tanto por uma questão de ter uma cópia mais segura, quanto por uma questão de estimular plataformas alternativas. A gente vai ter um episódio sobre isso também, sobre tecnologias libertárias, digamos assim. Agora temos só em áudio no Podbean, consegui fazer funcionar, tá tudo certo, vou colocar o link também. E... Diga. E se você quiser ter notificações mais rápido de quando sair episódio, siga o Ancapep no Twitter, @Ancapep, que sou eu no caso. E é isso aí. Obrigado por assistir, obrigado a todo mundo que participou aí, que me ajudou com esse episódio. É sempre bom contar com a ajuda deles e até a próxima.